Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 18. Capítulo 104. O Bentley parou suavemente em frente à escola de Beacon Hills. Jacob saiu do carro, oferecendo a mão para ajudar cada uma de suas damas a descer. O prédio principal estava transformado, banhado por uma luz azul e prateada rodopiante, com o som grave e profundo da música eletrônica ecoando de dentro. Malia em seu elegante terno, Lydia em seu vestido azul sofisticado, e Alison em seu deslumbrante vestido vermelho. Formavam um trio de tirar o fôlego que imediatamente atraiu todos os olhares ao aparecerem. Eles foram recebidos na escadaria por Stiles, que estava excepcionalmente elegante em seu novo terno, com Erika ao seu lado. Erika usava um vestido verde simples, porém elegante, e um sorriso tímido no rosto enquanto se agarrava ao braço de Stiles. A poucos metros de distância, Scott estava com sua acompanhante, uma linda garota de cabelos castanhos da aula de química, cujo nome Jacob não conseguia se lembrar de imediato. Lydia deu uma olhada de aprovação em Scott e Stiles. Vocês dois estão muito bem arrumados. Agora não vai ser tão constrangedor ser visto com vocês. Stiles não se ofendeu. Ele sorriu. Se você quer que a gente sempre tenha essa aparência, devia pedir para o seu namorado estupidamente rico nos patrocinar. Foi ele quem nos deu o dinheiro para esses ternos. Jacob sorriu e passou um braço pelos ombros de Stiles. Não sei se posso te patrocinar, já que você não é uma garota bonita, provocou, baixando a voz para um sussurro conspiratório direcionado a Stiles. Mas, talvez eu possa patrocinar o Scott no futuro, se tudo correr bem com a Melissa. Stiles deu uma risadinha, sussurrando de volta. Você sabe que ele consegue te ouvir mesmo se você sussurrar, né? Olha só pra ele. Se não fosse pela Erika e o encontro dele, ele estaria rosnando agora mesmo. Alison conduziu a conversa com tato, apertando a mão de Erika carinhosamente. Olha só para você. Você está deslumbrante. Você está linda, Erika, acrescentou Lydia sinceramente. O sorriso de Erika se alargou, sua ansiedade anterior se dissipando diante dos elogios genuínos. Obrigada, murmurou ela. Vocês também estão muito bonitas. Lydia, sempre perfeccionista, tirou um pequeno estojo de maquiagem da bolsa. Mas sua maquiagem precisa de alguns retoques finais. Deixe-me ajudar com isso. Malia revirou os olhos. Você está doente. Lydia apenas sorriu, despreocupada. Nem todo mundo odeia maquiagem como você, Malia. Em seguida começou a retocar habilmente a maquiagem de Erika. Malia a ignorou e voltou seu olhar penetrante para Scott, que ainda encarava Stiles e Jacob, que riam. Ei, idiota. Scott estremeceu e olhou para ela, nervoso. Ó, o que você quer? Se for sobre o que aconteceu na cafeteria, me desculpe. Eu não sabia que era você. Não, disse Malia com um tom seco. É sobre a sua amiga interesseira. Ela está de olho no Jay desde que ele saiu do carro. A acompanhante de Scott desviou imediatamente o olhar de Jacob, o rosto corando de constrangimento. Alison lançou um olhar levemente repreensivo para Malia. Malia, seja gentil. Scott tossiu sem jeito e fez uma rápida apresentação. Gente, essa é a Maia. Maia, esse é o Jacob, Alison, Lydia e a mal-educada é a Malia. A menina Maia acenou levemente e educadamente, evitando cuidadosamente o contato visual com Malia. As apresentações foram interrompidas por uma batida particularmente alta que pulsava vinda das portas do ginásio. Vamos? Perguntou Jacob, oferecendo os braços a Alison e Malia. Os três seguiram em frente, abrindo caminho para dentro. Lydia, anda logo. A Erika já está perfeita, disse Stiles. Só um instante, respondeu Lydia, dando os retoques finais no brilho labial de Erika. Scott ofereceu a mão à sua acompanhante, que estava visivelmente nervosa, e eles entraram. Poucos instantes depois, Stiles, Erika e Lydia se juntaram à multidão animada. O ginásio era um mar de luzes giratórias e corpos em movimento, transformado em uma pista de dança brilhante. Jacob dançou primeiro com Alison, seu vestido vermelho girando como uma chama enquanto ele a rodava, sua risada ressoando clara e brilhante acima da música. Quando uma música mais lenta começou, ele encontrou Lydia, que se entregou ao ritmo com uma elegância graciosa. Malia observava de lado, com um pequeno sorriso de satisfação no rosto. Quando Jacob se aproximou dela, ela não hesitou, colocando as mãos em seus ombros. Sua dança era menos ensaiada, mas mais instintiva. E assim, sem mais nem menos, Jacob e suas garotas se entregaram ao baile. Quando ele dançava com Alison, Malia pegava a mão de Lydia e a puxava para formar um dueto próprio. A alma penada e o coiote se movendo juntos em uma sincronia surpreendentemente perfeita. Quando ele dançava com Lydia, Malia dançava com Alison. Jacob, que estava dançando animadamente com Alison, observou a maneira selvagem e enérgica como Malia agora dançava com Lydia e sorriu. Parece que Malia está se divertindo. Alison sorriu, seguindo o olhar dele. É talvez um pouco demais. Ela então olhou ao redor da sala lotada, seu sorriso se tornando irônico. Parece que todo mundo está olhando para nós quatro. Eu até ouvi algumas garotas chamando Lydia, Malia e eu de vadias. Jacob puxou-a um pouco mais para perto. Você se importa com o que os outros dizem sobre você? Alison respondeu com um beijo profundo e lento que dizia tudo. Ela se afastou o suficiente para murmurar contra os lábios dele. De jeito nenhum. Elas só estão com ciúmes. Tenho certeza de que se você convidasse qualquer uma delas para sair, elas diriam sim sem pensar duas vezes. Jacob sorriu com um olhar suave. Que pena para elas. Isso nunca vai acontecer.
Só me interesso por garotas especiais e lindas como você, Lydia e Malia. Então, ele lhe deu outro beijo. Lydia e Malia, que dançavam por perto, ouviram-no. Trocaram um sorriso cúmplice e feliz antes de se deixarem levar novamente pela música. Stiles dançou com Erika por várias músicas, sua energia normalmente caótica transformada em algo doce e atencioso para garantir que ela se sentisse à vontade. Erika estava radiante de felicidade, com a cabeça apoiada no ombro dele durante uma música lenta, a imagem de uma serena satisfação. Por outro lado, Scott dançou com sua acompanhante de forma desajeitada, com movimentos rígidos e fora de sincronia. Depois de um tempo, Jacob e seus amigos já estavam fartos de dançar e ficaram de pé ao lado do ginásio, cada um segurando uma bebida. Stiles olhou em volta. Onde está seu encontro, Scott? Scott deu de ombros. Ela está lá com as amigas. Nós só tínhamos combinado de ir juntos ao baile, dançar algumas músicas e depois seguir nossos caminhos. Jacob deu um tapinha no ombro de Scott em falsa consolação, embora fosse óbvio que ele estava se esforçando para conter o riso. Aguenta firme, campeão. Você vai encontrar uma namorada um dia. Stiles deu um tapinha no outro ombro de Scott, também lutando contra um sorriso. Aguenta firme, tigre. Ou melhor, lobo. Que se danem vocês dois. Scott bufou, empurrando-os para longe. Eu acreditaria na profunda preocupação de vocês comigo se vocês dois idiotas não estivessem rindo. Todos riram da desgraça de Scott, até mesmo o próprio Scott balançou a cabeça e sorriu. Quando as risadas cessaram, Stiles se virou para Erika, deu-lhe um beijo suave e perguntou: Você se divertiu esta noite? Sim, disse Erika com a voz embargada pela emoção. Foi o melhor momento da minha vida. Só perde para o dia em que você me pediu em namoro. Ela respirou fundo, sentindo o nervosismo vir à tona. Eu te amo. Assim que as palavras saíram de sua boca, ela ficou visivelmente ansiosa e uma de suas mãos começou a tremer levemente. Stiles ficou atônito por um segundo, mas sentiu a mão dela tremer e imediatamente reconheceu os sinais de sua crescente ansiedade, um sinal de uma possível convulsão. Ele não hesitou. Eu também te amo, disse com firmeza, e então a puxou para um beijo profundo, lento e reconfortante. Ele a abraçou até sentir a tensão deixar seu corpo e o tremor cessar. Ele recuou o suficiente para olhar nos olhos dela. Você está bem? Desculpe, sussurrou Erika. Quase estraguei nosso. Não peça desculpas. Stiles a interrompeu gentilmente. A culpa foi minha por não ter dito que te amava de volta imediatamente. Para minha defesa, eu estava apenas muito surpreso que uma garota linda como você estivesse apaixonada por um nerd como eu. Então, ele a abraçou forte, enterrando o rosto em seus cabelos. Lydia observou a cena com um sorriso suave. Foi bom. Afinal, Stiles não é um idiota irrecuperável. Jacob deu um tapinha forte nas costas de Scott, fazendo cuspir a bebida. Você devia anotar tudo se algum dia quiser encontrar o amor. Scott se virou para ele, resmungando. Droga, me dá um tempo, quer? Jacob ergueu as mãos inocentemente. Calma, eu só estava te dando um conselho. Stiles deu outro beijo rápido em Erika e sorriu de canto. Muito bem, amor, para celebrar nosso amor, deixe-me te mostrar alguns dos movimentos característicos de Stiles Stilinski. Ele olhou para Jacob e Scott. Nem pensem em roubar meus movimentos estilosos. Você não precisa se preocupar com isso. Nunca, disse Scott, sorrindo. E eu não faria esses passos de dança estranhos se fosse você. Você pode fazer a Erika se arrepender de estar com você e perder o amor de vocês antes mesmo de começar. Jacob assentiu com a cabeça, sorrindo. Concordo com o Scott. Não mostre a ela o quão estranho você é ainda. Espere mais alguns anos, se você tiver a sorte de mantê-la ao seu lado e ter vários filhos com ela, para que ela fique ligada a você e não vá embora por causa das crianças. Aí você pode mostrar a ela. Stiles acenou com a mão, dispensando-os. Ah, por favor, vocês só estão com inveja dos meus movimentos incríveis. Dito isso, ele caminhou até o centro da pista de dança. O que se seguiu foi menos uma dança e mais um espasmo corporal completo ao ritmo da música, uma mistura bizarra e descontrolada que envolvia o carrinho de compras, o aspersor, o robô, algo que parecia uma versão hiperativa da dança da enxaqueca e vários outros movimentos que pareciam ser de sua própria invenção insana. Seus membros se moviam em direções que a anatomia não deveria permitir, enquanto ele fazia uma série de expressões faciais selvagens e maníacas. Por um segundo, o ginásio inteiro ficou paralisado em choque coletivo, para depois explodir em risos e aplausos. Os alunos apontavam e gargalhavam de diversão. Jacob, Scott e Lydia caíram na gargalhada imediatamente, pegando seus celulares para filmar a cena. Alison enterrou o rosto no ombro de Jacob, tremendo de tanto rir. Malia observava com a cabeça inclinada em completa confusão, antes de soltar uma gargalhada alta e rouca. Eric ergueu uma sobrancelha, observando a apresentação do namorado. Esses são os passos de dança incríveis dele? Scott, que ria tanto que tinha lágrimas nos olhos, conseguiu dizer. Você devia tê-lo impedido antes que ele fosse lá e passasse vergonha, tanto para você quanto para si mesmo. Eric apenas sorriu, com os olhos suaves e felizes. Não me importo. Ele parece estar se divertindo muito. O pequeno show de Stiles se tornou o momento mais gloriosamente ridículo da noite. Alguns alunos corajosos, ou igualmente tolos, até se juntaram a ele, acrescentando seus próprios passos de dança estranhos ao caos. Alison, ainda apoiada no ombro de Jacob, sorriu. Pelo menos o baile agora parece uma festa de verdade. Jacob e o resto do grupo assentiram em concordância, sorrindo enquanto assistiam ao espetáculo gloriosamente insano que se desenrolava diante deles. Jacob pensou. Sistema, faça login. Login realizado com sucesso. Recompensas obtidas.
variante dos sapatos de cristal da Cinderela. Estes sapatos são confortáveis, indestrutíveis e, ao contrário dos originais, servem em qualquer mulher. No entanto, uma vez calçados, não podem ser removidos até que ela declare seu amor por você, o anfitrião, e o beije na frente de pelo menos 3 pessoas. 2. 15 pulseiras de ocultação. Uma pulseira que esconde o lado sobrenatural do usuário. Enquanto estiver usando, uma criatura sobrenatural parecerá um humano normal para outras criaturas. Sua verdadeira natureza e assinatura energética ficam completamente mascaradas. Esse efeito só se quebra se a criatura mudar de forma voluntariamente ou usar seus poderes ativamente. 3. O Aston Martin DB5 de James Bond, embora não possua dispositivos especiais, metralhadoras, assento ejetor, pratos giratórios, etc. O veículo em si é indestrutível. Jacob leu a primeira recompensa e deu um sorriso irônico. Devo dar os sapatos para Melissa? Ele rapidamente descartou a ideia. Não, isso só a deixaria furiosa e provavelmente faria com que ela me odiasse. Mas aposto que as meninas vão gostar, principalmente a Lydia. Seus olhos percorreram a segunda e a terceira recompensas. As pulseiras são incrivelmente úteis para as garotas. E um Aston Martin DB5 normal já seria incrível. Imagine então um indestrutível. Essas 2 recompensas são ótimas. Mesmo que eu tivesse conseguido apenas as pulseiras de camuflagem, não reclamaria. A noite terminou com mais risadas e algumas fotos finais em grupo sob a bola de discoteca brilhante. Jacob com os braços em volta de suas 3 garotas, Stiles fazendo sinal de paz atrás de uma Erika radiante. Quando chegou a vez de Scott tirar uma foto, Jacob e os outros se afastaram maliciosamente, tirando uma foto dele sozinho. Scott o encarou, mas eles rapidamente se reuniram ao redor dele para uma foto de grupo de verdade. Depois, saíram da escola, parados nos degraus, no ar fresco da noite. Jacob suspirou, sentindo o peso da diversão da noite se dissipar. O lembrete do sistema era como um relógio ticando no fundo da sua mente. Faltavam 2 horas para o confronto entre os Argents e os Halles. Ele olhou para Alison, que estava de braços dados com Lydia e Malia, ainda rindo da dança de Stiles. Seu sorriso essuavizou-se, depois tornou-se resoluto. A diversão havia acabado. Era hora de conversar. Certo, disse Jacob, sua voz cortando a conversa pós-dança com um tom sério. A parte divertida acabou. Precisamos ir para casa. Há algo importante que precisamos discutir. A seriedade em sua voz fez o riso morrer em seus lábios. Lydia e Malia trocaram um olhar rápido e interrogativo. O sorriso de Alison se desfez, substituído por uma expressão de preocupação intuitiva. Ela o conhecia muito bem. O que houve? Perguntou Alison com a voz tensa. Eu explico tudo em casa, disse Jacob. Mas primeiro, ele se virou para Stiles. Stiles, acho que está na hora de contar a verdade para Erika. Erika olhou entre eles com confusão e nervosismo brilhando em seus olhos. Que verdade? Alison apertou a mão dela de forma reconfortante. Não se preocupe, não é nada de ruim. Na verdade, é algo que pode te deixar muito feliz. Stiles passou a mão pelos cabelos, ansioso. Precisamos mesmo contar para ela hoje à noite? Sim, disse Jacob com firmeza. Eu ia perguntar o que você realmente sentia por ela, mas não precisa mais, já que vocês 2 já se confessaram. É melhor contar a ela o quanto antes e dar a ela o direito de escolher. Você sabe como nosso mundo é perigoso. Se você realmente quer que esse relacionamento continue, ela precisa saber. Stiles suspirou. Tudo bem, acho que você tem razão. Eu estou com medo de que ela escolha ir embora. Você deveria confiar um pouco mais nela, disse Jacob. A ansiedade de Erika aumentou drasticamente. O que está acontecendo, Stiles? Vocês estão me assustando. Você confia em mim? Perguntou Stiles, olhando-a nos olhos. Erika hesitou por apenas um segundo antes de assentir. Sim, aceito. Então não tenha medo, disse Stiles, suavizando a voz. Ele olhou para Scott. Scott, mostre a ela o seu olhar. Tem certeza? Perguntou Scott, olhando em volta. Sim, faça isso. Scott certificou-se de que nenhum outro aluno estivesse olhando para eles, então se virou para Erika. Para surpresa dela, seus olhos brilharam em um amarelo intenso. Erika deu um passo para trás, boquiaberta. Como você fez isso? Ele é um lobisomem, disse Stiles baixinho, aproximando-se dela. Mas não se preocupe, ele não perde o controle. Erika gaguejou. Um lobisomem? Sim, confirmou Stiles. Ele é um lobisomem. As criaturas sobrenaturais da mitologia são reais. A magia é real. Você está falando sério? Erika sussurrou com os olhos arregalados. Os próprios olhos de Alison brilhavam com uma suave luz verde esmeralda. Sim, Erika. Ele está dizendo a verdade. Erika olhou fixamente para ela. Você também é uma lobisomem? Não, Alison balançou a cabeça. Eu sou outra coisa. Certo, disse Jacob. Stiles, você explica o resto no caminho. Vamos lá. Sem dizer mais nada, Jacob dirigiu-se ao Bentley que o aguardava com Alison, Lydia e Malia logo atrás. Stiles pegou a mão trêmula de Erika e a conduziu até seu jipe, enquanto Scott entrava em seu próprio carro. Momentos depois, os 3 veículos seguiram em direção à mansão de Jacob. A noite de risos e música havia terminado. A noite de revelações e escolhas tinha acabado de começar. Capítulo 105. Jacob e seus amigos voltaram para a mansão e se acomodaram na sala de estar. O clima festivo da cerimônia formal se dissipou, dando lugar a uma tensão incômoda. Jacob olhou diretamente para Erika, que segurava a mão de Stiles com firmeza. Então, você pensou bem em tudo o que Stiles te disse? A mordida pode te curar, mas também existe o risco de morrer. Erika hesitou por um instante, seu olhar oscilando entre Jacob e Stiles. Stiles apertou sua mão gentilmente. Não se preocupe comigo, disse ele suavemente.
Apenas pense no que você realmente quer. Eu não vou terminar com você, não importa o que você escolha. Encorajada por suas palavras, Erika se virou para Jacob, com uma expressão de firmeza e determinação. Eu quero a mordida. Se houver ao menos uma chance de eu ser curada, estou disposta a aceitá-la. E você levou em consideração tudo que Stiles lhe contou sobre os perigos de se tornar um metamorfo? Perguntou Jacob. Sim, eu quero, confirmou Erika com a voz firme. E ainda quero. Certo. Jacob assentiu, um leve sorriso surgindo em seus lábios. E não se preocupe muito. Pode ser só um palpite, mas acho que você vai ficar bem. Resolvido esse assunto, o semblante de Jacob mudou. Ele voltou sua atenção para Alison com uma expressão séria. Alison, sua família e os Halles vão brigar esta noite. Ele olhou para o relógio. Em menos de 2 horas. Os olhos de Alison se arregalaram ligeiramente. Tem certeza? Meus pais e Kate não me disseram nada. Tenho certeza, disse Jacob. E você não precisa se preocupar com seus pais. Eu avisei o Derek para não machucá-los. Mas a Kate provavelmente não vai sobreviver. Então, Alison, a escolha é sua. Você quer salvá-la ou não? Alison soltou um suspiro lento e pesado. Pegou o celular e ficou olhando para uma foto dela com Kate, o rosto sorridente da tia congelado em um tempo mais feliz. Lydia estendeu a mão delicadamente, segurando a de Alison, e disse suavemente, Ei, se você quiser salvá-la, nós entenderemos. Não vamos julgá-la e claro, vamos ajudar. Ela é um monstro, mas sabemos que você a ama. Alison deu a Lydia um sorriso pequeno e cansado. Obrigada. Então ela olhou para Jacob, examinando seu rosto. Jacob encontrou o olhar dela. Qualquer que seja a sua escolha, estarei ao seu lado. Alison se levantou, inclinou-se e o beijou suavemente. Obrigada. Ela respirou fundo para se acalmar. Vou para a série. Ela se interrompeu, lembrando-se de que Stiles, Scott e Erika estavam presentes. Vou para nossa outra casa para pensar um pouco. Tudo bem, disse Jacob. Você quer que eu vá com você? Ofereceu Lydia. Alison balançou a cabeça. Não. Preciso ficar sozinha por um tempo. Com isso, ela saiu da sala de estar, atravessou a mansão e se teletransportou para o palácio em Serendel. Assim que Alison saiu, o telefone de Scott tocou. Ele olhou para a tela. É o Derek. Ele atendeu. Derek, o que houve? A voz de Derek soou. A luta com os Argents é hoje à noite na minha antiga casa. Eles estão mantendo os 2 betas do Peter lá. É obviamente uma emboscada, mas Peter decidiu ir mesmo assim. Ele diz que é a chance dele de matar a Kate. Atacaremos à meia-noite. Ele fez uma pausa. E Scott, você quer me ajudar a lidar com o Peter? Não, disse Scott firmemente. Não quero me envolver nos seus problemas familiares. Eu te devo um favor. Derek tentou negociar. Não, eu não vou te ajudar a matar Peter. Do outro lado da linha, Derek suspirou frustrado. Você pode me dar o número do Jacob? Se você quiser falar com ele, ele está bem aqui do meu lado, disse Scott, estendendo o telefone para Jacob. Jacob pegou. E aí, homem-foguete? Homem-foguete. Stiles caiu na gargalhada sem conseguir se conter. A voz irritada de Derek crepitou pelo alto-falante. Stiles, eu consigo te ouvir rindo. Stiles não ligou. Ele riu ainda mais. Eu sei, e não me importo. Só me lembrei de como você voou naquela noite. Jacob deu um sorriso irônico. O que você quer, Derek? Derek conteve a raiva. Quero que você me ajude a me tornar um alfa esta noite. Eu lhe devo um favor. Você já me deve uma por ter salvado sua vida, lembrou Jacob. Então eu lhe devo 2 favores, disse Derek. Jacob ponderou. De qualquer forma, preciso presenciar Derek se tornar um alfa hoje à noite para o registro. Então não é como se eu estivesse perdendo alguma coisa. Além disso, posso precisar do favor dele quando Cora vier a Beacon Hills. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Certo, eu te ajudo, mas depois que sua luta com os Argents terminar. E lembre-se de avisar Peter para não machucar Chris ou a esposa dele. Caso contrário, vocês todos podem acabar mortos hoje à noite. Obrigado, disse Derek, com alívio evidente na voz. Com isso, Jacob desligou e devolveu o telefone para Scott. Cogman, que estivera ouvindo atentamente, inclinou-se para a frente, com um brilho esperançoso nos olhos. Senhor, posso participar dessa luta? Não, disse Jacob categoricamente. Você não pode. Mas, senhor, Cogman começou a protestar. Jacob o interrompeu, em tom definitivo. Eu disse não. Os Halles estão lutando para vingar sua família. Os Argents são meus sogros. Então, com quem exatamente você planeja se divertir de forma perversa? Cogman recostou-se na poltrona com um suspiro irritado, cruzou os braços e virou o rosto, fazendo beicinho. Jacob balançou a cabeça diante do drama do seu mordomo e se virou para Stiles e Scott. E vocês dois? Vão assistir à luta? Os olhos de Stiles brilharam. Eu definitivamente vou. Eu também, disse Scott, embora parecesse mais hesitante. Mas vou observar de longe. Erika, olhando entre eles, hesitou por um instante e então disse, Posso ir com vocês também? Stiles pensou por um momento, sua expressão ficando séria. Claro, mas você precisa se preparar para o que vai ver. Uma luta entre caçadores e lobisomens não é algo bonito. Pessoas vão morrer, de maneiras horríveis. Erika engoliu em seco. Estaremos seguros se formos assistir? Não se preocupe com isso, Stiles a tranquilizou. Enquanto Jacob e as namoradas dele estiverem lá, estaremos totalmente seguros. Todos eles são incrivelmente fortes. Sério? Perguntou Erika, lançando um olhar para as garotas aparentemente normais. É, disse Stiles. Ele apontou com o polegar para Malia, que agora estava absorta em frente à TV. Não sei bem o que pensar dela. Então gesticulou para Jacob e Lydia. Mas esses dois, e a Alison? São monstros. Lydia virou a cabeça bruscamente na direção dele, estreitando os olhos. Ei,
Não me chame de monstro, ou eu vou te dar uma surra. Stiles deu de ombros, imperturbável. Eu não menti, né? Eu vi o que você fez com um monstro como Peter naquela noite. Então, se você não é um monstro, o que você é? A expressão de Lydia se transformou em um sorriso doce e aterrador. Eu te avisei. Ela se virou para Cogman, que ainda estava emburrado em sua poltrona. Cogman. Stiles acabou de me insultar. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. O mau humor de Cogman desapareceu instantaneamente. Sem dizer uma palavra, ele se lançou da cadeira, derrubando Stiles do sofá. Os dois caíram no chão e começaram a brigar imediatamente. Erika soltou um pequeno suspiro de pânico, mas Lydia segurou sua mão com um tom calmo. Não se preocupe. Isso acontece de vez em quando. Erika observou, de olhos arregalados, enquanto Stiles, imobilizado sob Cogman, levava um forte soco no rosto. Argue. Isso doeu, seu maluco, gritou Stiles. Ele retaliou enfiando 2 dedos direto nos olhos de Cogman. Toma essa, seu psicopata. Cogman recuou, soltando Stiles para levar as mãos ao rosto. Não cutuque meus olhos, seu idiota. Isso dói. Aproveitando a oportunidade, Stiles se levantou rapidamente e tentou correr, mas Cogman, ainda piscando, avançou e agarrou sua perna, fazendo-o tropeçar. Eles caíram no chão emaranhados, rolando e lutando como crianças. Eventualmente, Cogman conseguiu imobilizar Stiles novamente. Desta vez, ele segurou os 2 pulsos de Stiles e começou a usar as próprias mãos de Stiles para bater em seu rosto. Tudo isso com um sorriso perturbadoramente alegre. Pare de se bater. Pare de se bater. Jacob, socorro, gritou Stiles, debatendo-se inutilmente. Diga para ele parar. Jacob recostou-se, com um sorriso irônico no rosto. Sabe, Cogman tentou me irritar hoje agindo de forma sedutora e usando uma voz afeminada. Quando o eletrocutei, ele me disse que foi ideia sua. Então você está por sua conta. Além disso, não é a mim que você deve pedir ajuda. É a Lydia. Pum. Stiles levou outra pancada com a própria mão. Ai, droga. Ele estava prestes a implorar diretamente para Lydia, mas sabia que era inútil. Em vez disso, lançou um olhar desesperado para Erika. Amor, por favor, peça para Lydia mandar aquele mordomo maluco dela parar. Erika olhou para Lydia com um olhar suplicante. Lydia suspirou com um cansaço teatral. Está bem, Cogman. Já chega. Muito bem, minha senhora, disse Cogman agradavelmente. Então, inclinou-se para frente, seu sorriso tornando-se cruel. Mas antes disso, ele segurou a mão esquerda de Stiles e apertou seu dedo mindinho. Deixe-me quebrar algo. Antes que Stiles pudesse gritar, ouviu-se um estalo seco. Cogman soltou-o, levantou-se e calmamente ajeitou o terno, deixando Stiles se contorcendo e gritando no chão. Cogman recostou-se na poltrona, com uma expressão de profunda satisfação no rosto. Isso foi muito gratificante. Erika olhou para Stiles com genuína preocupação, mas Lydia acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Não se preocupe, ele está bem. Ela elevou a voz. Pare de gritar, seu idiota. Então, deu um sorriso irônico. Cogman, ajude o Stiles a consertar o dedo dele. Stiles levantou-se imediatamente do chão. Não precisa. Estou bem. Já estou curado. Ele rapidamente sentou-se de volta ao lado de Erika. Ela olhou para ele com a testa ainda franzida. Você está bem? Stiles sorriu, tentando tranquilizá-lo. Estou bem. Eu tenho superpoderes, lembra? Então lançou um olhar fulminante para Cogman do outro lado da sala. Um dia, eu me vingarei e darei uma surra em você. Mas fico muito feliz em saber que você foi atingido pelo Jacob. Minha pegadinha funcionou mesmo, seu idiota. Cogman retribuiu o olhar com um olhar fulminante, estreitando os olhos. O sorriso de Stiles se alargou. O quê? Tá bravo? Achei que você fosse esperto, mas aparentemente não. Você sabe que o Jacob odeia quando eu finjo ser uma garota só pra irritá-lo, né? Mas mesmo assim você fez, seu idiota. A expressão de Cogman mudou de raiva para um sorriso lento e calculista. Ele recostou-se na cadeira. Brincadeiras, é? Infantil. Mas eu também sei fazer brincadeiras. Então se prepare, seu idiota. Que linguagem, repreendeu Lydia. Desculpe, minha senhora, disse Cogman suavemente, sem desviar os olhos de Stiles. Vou me punir batendo em Stiles de novo. Stiles entrou em pânico, mas Jacob o interrompeu, pondo fim àquela conversa sem sentido. Já chega, Cogman. Vá preparar algo para comermos, e seja rápido. Precisamos sair logo para assistir à luta. Depois que Cogman foi para a cozinha, Stiles lançou um olhar fulminante para Scott. Por que você não me ajudou? Você ficou aí sentado rindo como um idiota. Eu pensei que éramos amigos. Scott apenas sorriu. Quem te deu permissão para abrir essa sua boca estúpida e insultar a Lydia? E eu me dou bem com Cogman. Não quero entrar para a lista negra dele. Stiles bufou. Um dia você vai precisar da minha ajuda, e eu vou ficar só olhando de lado e rindo. O grupo fez uma refeição rápida e continuou conversando, num clima de expectativa e humor negro, até que faltassem apenas 40 minutos para o confronto marcado na casa do Zali. Foi então que Alison voltou de Serendel. Ela entrou na sala de estar com uma expressão serena, mas cansada, e sentou-se ao lado de Jacob. Jacob olhou para ela com voz suave. Então, você tomou uma decisão? Alison suspirou. Não vou interferir. Deixe Kate enfrentar as consequências de seus atos. Sua voz endureceu. Mas se Peter a matar, eu não o matarei. Só farei com que ele deseje que eu o tivesse feito. Não vou mentir, estou feliz que ela tenha decidido não interferir, pensou Jacob, aliviado. Então vamos torcer para que tudo aconteça como no original. Peter corta a garganta de Kate e a transforma em vez de matá-la. Assim, ele e Derek se vingam, Kate não morre, Alison não fica com o coração partido e o mais importante, eu consigo meu acesso. Ele a abraçou e disse, tudo bem. E talvez Kate sobreviva. Afinal, foram ela e seus pais que armaram a emboscada. Já que sabiam que estavam lidando com um alfa poderoso e sua matilha, certamente se prepararam bem para enfrentá-lo. Emboscada? Perguntou Alison. Jacob então contou a ela tudo o que Derek havia dito antes.
Enquanto conversavam, o som de um piano começou a preencher a sala. Era Cogman, sentado ao piano de cauda no canto, tocando cada vez mais alto e dramático. Jacob retrucou. Cogman, o que você pensa que está fazendo? Cogman parou no meio de um acorde e se virou com uma expressão de falsa solenidade. Estou tocando a marcha fúnebre de Frederic Chopin, senhor, em luto por Kate. O rosto de Alison escureceu instantaneamente. Antes que Cogman pudesse reagir, Jacob conjurou uma bola de relâmpago crepitante na palma da mão e a lançou pelo cômodo com velocidade estonteante. Cogman foi atingido em cheio no peito, o impacto o arremessando para trás. Ele se chocou contra o piano com uma cacofonia de madeira estilhaçada e notas dissonantes antes de desabar no chão, convulsionando violentamente. Stills caiu na gargalhada e não resistiu à tentação de caminhar até o Cogman, que se contorcia, e ficar de pé triunfante. Como você se sente agora, seu? Sua satisfação foi interrompida abruptamente quando a mão de Cogman disparou e agarrou seu tornozelo. Stills gritou ao ser puxado para longe, caindo ao lado de Cogman, onde imediatamente começou a se contorcer em sincronia com seu agressor. Jacob os ignorou e se levantou. Vamos embora. O grupo saiu da mansão. Erica olhou para trás, preocupada, para os dois que ainda se contorciam, mas a visão de Stills e Cogman, ambos em espasmos no chão, mas ainda tentando se chutar, a fez balançar a cabeça. Com um suspiro, ela se virou e seguiu os outros. Poucos minutos depois, Cogman e Stills, com os cabelos eriçados em penteados espetaculares, como se tivessem sido atingidos por um raio, os alcançaram, discutindo baixinho, mas persistentemente. 30 minutos depois, Jacob e seu grupo estavam escondidos na escuridão da floresta, a uma distância segura da estrutura carbonizada da antiga casa do Zali. Eles observaram e esperaram. O espetáculo estava prestes a começar. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 106. Do seu ponto de vista escondido na escuridão da floresta, a uma distância segura da carcaça carbonizada da antiga casa Ali, o grupo observou e esperou. Scott franziu a testa, inclinando a cabeça. Que som agudo e irritante é esse que estou ouvindo? Jacob disse. Isso vem dos emissores ultrassônicos dos Argentergengia. Eles produzem uma frequência inaudível para humanos, mas extremamente dolorosa e desorientadora para lobisomens e qualquer outra criatura com audição sobrenatural. Malia franziu o nariz em irritação. É muito irritante. Lydia disse Jacob. Use seu controle de som. Bloqueie esse ruído para que não chegue até nós e contenha nossas vozes e quaisquer sons que fizermos. Não queremos assustar a matilha de Peter. Certo, respondeu Lydia. Ela ergueu a mão, os dedos se movendo num gesto sutil e preciso. Um leve brilho, como uma névoa de calor, os envolveu brevemente. Está feito. Eu criei uma barreira acústica, eu acho, ao nosso redor. Nosso barulho não vai passar, mas ainda podemos ouvir tudo do lado de fora. E silenciei aqueles emissores idiotas para nós. Scott piscou. O som realmente parou. Controlar o som é tão fácil assim? Sim, disse Lydia com um leve sorriso irônico. Consigo manipular ondas sonoras com a mesma facilidade com que falo ou movo a mão. Poderia até silenciá-lo se quisesse. Agora vamos esconder nosso cheiro também, disse Jacob. Ele acenou com a mão, canalizando uma quantidade mínima de energia. Um escudo que invisível envolveu o grupo. Não era para resistir a um ataque, apenas para conter e mascarar o cheiro coletivo deles. 5 minutos depois, o olhar atento de Jacob captou o movimento na linha de árvores em frente à casa. Peter e sua matilha estão aqui. Onde? Stills sussurrou, semicerrando os olhos. Scott, com sua visão aguçada, apontou. Ali, atrás daquelas árvores. Peter, Derek Jackson, e mais 4. Stills balançou a cabeça. Aquele idiota do Jackson vai acabar se matando. Jacob disse. Ele provavelmente vai fugir assim que a luta começar de verdade. A casa Ali. Nem todos os caçadores estavam dentro da casa. Chris, Victoria, Kate e outros 10 caçadores estavam escondidos na mata atrás da casa, usando emissores ultrassônicos e acônito para mascarar sua presença de sentidos sobrenaturais. Mais 10 caçadores aguardavam dentro da casa, uma armadilha dentro de outra armadilha. Peter, observando a casa silenciosa da linha das árvores, fez um sinal para 3 de seus betas. Entrem sorrateiramente. Encontrem Kevin e Oliver, os 2 alunos que Peter converteu, e libertem-nos. Matem qualquer caçador que encontrarem, exceto Chris ou Victoria se estiverem lá dentro. Nós cuidaremos do lado de fora. Os 3 lobisomens se moveram num instante, usando sua velocidade para cruzar o terreno aberto e escapar por uma janela quebrada para o interior escuro da casa. Eles se moveram silenciosamente, procurando até descerem ao porão. Lá, encontraram os 2 betas capturados, acorrentados à parede, espancados e ligados a soro com solução diluída de acônito. A sala estava sem vigilância. Um dos socorristas, um beta chamado James, deu um passo à frente para libertá-los. No instante em que seu pé cruzou a soleira, ele gritou. O chão estava coberto por uma poça rasa de água, e uma corrente de alta voltagem a percorria. James convulsionou violentamente, caindo na água eletrificada, seu corpo se contraindo. Das sombras, emergiram os 10 caçadores que aguardavam, armas em punho. O caos se instaurou. Os 2 socorristas restantes, ainda no corredor, estavam crivados de balas com acônito. Rangeram os dentes, transformaram-se em lobisomens e lançaram-se contra os caçadores num frenesi de garras e presas. O espaço confinado transformou-se num verdadeiro matadouro. Lá fora, Peter ouviu a comoção. Agora, rosnou ele. Ele agarrou Mike, um humano que havia trazido consigo, e usou sua velocidade alfa para correr em direção à casa. Derek lançou um olhar para Jackson, que estava pálido e tremendo, antes de balançar a cabeça e seguir Peter. Depois que Peter e Derek entraram na casa, Jackson não pensou 2 vezes, virou-se e correu em direção à cidade.
Lá dentro, Peter e Derek encontraram uma cena de carnificina. Apenas um de seus betas ainda estava de pé, travando uma luta desesperada com os últimos 4 caçadores. Peter e Derek atacaram por trás. Os caçadores dominados caíram rapidamente, mas o último beta de pé sucumbiu aos ferimentos, desabando no chão com o último suspiro. Peter não lançou um olhar sequer aos seus betas mortos. Caminhou até a porta da sala eletrificada, viu os 2 cabos que saíam de fora e mergulhavam na água e os arrancou. Entrou. James, você está bem? James sentou-se lentamente, a pele coberta de queimaduras elétricas vermelhas que já estavam cicatrizando. Vou sobreviver, disse ele com a voz rouca. Eles se moveram para libertar os 2 prisioneiros acorrentados à parede. O beta de olhos azuis, Kevin, o estudante que havia matado os pais, estava morrendo. Veias escuras e envenenadas se espalhavam a partir de um ferimento de bala no estômago que se recusava a cicatrizar. Ele tossiu, um jato de sangue negro manchando o chão. Ele foi envenenado com acônito azul nórdico, disse Derek com a voz monótona. Ele não vai sobreviver. Peter se virou para o outro prisioneiro, Oliver. Quem atirou nele? Era uma mulher chamada Kate, gaguejou Oliver, com os olhos arregalados de medo. Ela atirou nele há algumas horas. Ela também queria atirar em mim, mas um homem a impediu. Os olhos de Peter brilharam com um vermelho perigoso. Muito bem, vamos sair daqui. Oliver olhou desesperadamente para Kevin, que agora havia perdido a consciência. E o Kevin? Vamos simplesmente deixá-lo morrer? Ele morreu no instante em que a bala o atingiu, disse Peter, sem demonstrar qualquer emoção na voz. Não temos acônito azul nórdico, então não há nada que possamos fazer. Ele se virou para sair. Eles saíram do porão. Mike, o humano que Peter arrastara consigo, sussurrou com urgência. Você vai me dar a mordida logo? Peter deu um tapinha no ombro dele, com um sorriso frio nos lábios. Ainda não, Mike. Você é minha arma secreta. Fique por perto. Mas quando se preparavam para sair pela porta da frente, Peter parou, pressionando a mão contra a madeira carbonizada da parede. Sentiu a fraca energia repulsiva vibrando através dela. Deu um sorriso irônico. Sorveira. Estamos presos. Então ele ouviu um estalo vindo de fora. Abriguem-se. Peter gritou, empurrando Mike de volta em direção à escada do porão e mergulhando atrás dele. Derek e James subiram correndo a escada principal, abrigando-se no segundo andar. Oliver, confuso e com reações lentas, permaneceu parado no corredor central. Um segundo depois, a noite irrompeu. Uma saraivada de tiros atravessou as paredes velhas e queimadas da casa por todos os lados. As balas rasgaram a madeira seca, despedaçando o interior. Oliver gritou quando vários tiros o atingiram, derrubando-o no chão em um amontoado de contorções e gritos. Após um minuto brutal, os tiros cessaram, deixando um silêncio ensurdecedor, repleto de poeira e dos gemidos dolorosos de Oliver. Em seguida vieram as granadas, voando pelas frestas onde antes ficavam as janelas. Elas não explodiram com fogo, mas com uma liberação sibilante de um gás denso e roxo de acônito, que rapidamente preencheu o primeiro andar da casa. Do lado de fora, Chris, Victoria e Kate saíram para o campo aberto, ladeados por 10 caçadores. Eles mantinham seus rifles apontados para a casa. Alguns caçadores continuavam a lançar granadas de fumaça para dentro. O rosto de Kate se iluminou com um sorriso cruel e triunfante. Muito bem, rapazes, ela gritou, sua voz cortando a noite. Joguem gasolina ao redor do perímetro. Vamos queimar Peter e Derek e mandá-los direto para conhecer o resto da família. De volta à casa, Peter arrancou a camisa, correu de volta para o cômodo eletrificado no porão e molhou o tecido na água agora desativada. Cobriu a boca e o nariz com o pano molhado, uma barreira frágil mas necessária contra o gás acônito que ainda circulava no primeiro andar. Pegou 2 rifles dos caçadores mortos. Mike, siga-me, ordenou Peter. Lá em cima, Peter entregou o segundo rifle para Derek. Precisamos afastá-los da frente da casa primeiro. Ele então se virou para o humano aterrorizado. Mike, escute com atenção. Quando eu der o sinal, você vai até a porta da frente. Procure por uma linha de cinzas pretas no chão. Quebre A. Faça isso e eu lhe darei a mordida. Mike assentiu com a cabeça, os olhos arregalados de medo e expectativa. Peter e Derek se dirigiram às janelas fechadas com tábuas no segundo andar. Usando as coronhas de seus rifles, eles abriram buracos na madeira podre, criando aberturas para tiro. Miraram nos caçadores visíveis ao luar lá fora e abriram fogo. Abriguem-se. Ecoou a ordem de Chris Argentergenja. Os caçadores se dispersaram, mergulhando atrás das árvores. 3 deles, pegos em campo aberto enquanto carregavam tanques de gasolina, não tiveram a mesma sorte. Os tiros de Peter e Derek os atingiram e eles caíram, com os tanques batendo no chão ao lado deles. Ainda atirando, Peter gritou por cima dos tiros. Mike, agora. Rompa a linha. Mike desceu as escadas correndo, tossindo ao sentir a névoa roxa persistente. Abriu a porta da frente com um puxão, viu a fileira de sorveiras na soleira e arrastou o pé por entre elas, rompendo o círculo. Peter sentiu a pressão repulsiva desaparecer instantaneamente. Derek e James, evitem Chris e Victoria, caçem os outros e lembrem-se, Kate é minha. Dito isso, os 3 lobisomens saltaram das janelas do segundo andar, caindo no chão com cambalhotas antes de explodirem em movimento. Tornaram-se borrões na escuridão. Na escuridão da noite, os caçadores tinham poucas chances. Gritos e rosnados se misturavam ao som de tiros enquanto Peter, Derek e James dizimavam as forças restantes da Argentergenja com brutal eficiência. Peter sozinho foi responsável por 4 das mortes. Derek matou um caçador com um golpe rápido no pescoço, e depois desapareceu nas sombras. Ele esperou que Peter matasse Kate, e que tivesse a sua própria oportunidade de pegar o que realmente queria. James, no entanto, teve o azar de dar de cara com Chris e Victoria depois de matar 2 caçadores. Chris e Victoria estavam de costas um para o outro, cada um segurando um emissor ultrassônico. Ele tentou fugir, mas Victoria ativou o dela.
O grito agudo o atingiu como um golpe físico. Ele gritou, levando as mãos aos ouvidos, atordoado e desorientado por um breve momento. Era tudo que Chris precisava. Ele ergueu as duas Desert Eagles e atirou. 2 estrondos ensurdecedores ecoaram pela mata. A cabeça de James foi jogada para trás, 2 buracos enormes se abrindo em seu crânio. Ele estava morto antes mesmo de tocar o chão. Nesse instante, o grito de uma mulher rasgou a noite. Chris e Vitória se viraram e viram Peter na clareira em frente à casa, com uma das mãos em volta do pescoço de Kate levantando-a do chão. Eles correram em direção a eles, armas em punho, emissores ainda emitindo um zumbido. Peter cerrou os dentes contra a frequência dolorosa, mas não soltou o pulso. Soltem-na, rugiu Chris com os dedos brancos nos cabos da pistola. Ninguém vai salvá-la esta noite, rosnou Peter com a voz gutural. Ela queimou minha família viva e me deixou destruído por 6 anos. Kate, com o rosto ficando roxo, se debateu. Com o último resquício de força, ela sussurrou. Chris, Vitória, digam a Alison, que eu sinto muito, e que eu a amo. Então, num último ato de desafio, ela se virou, sacou uma pistola escondida no bolso do casaco e disparou 2 vezes a queima-roupa no abdômen de Peter. Bang, bang. Peter grunhiu de dor, mas não a soltou. Em vez disso, cortou-lhe a garganta com as garras. Os olhos de Kate se arregalaram, depois ficaram vazios, enquanto Peter deixava seu corpo inerte cair no chão da floresta. Do local onde Jacob e seu grupo estavam escondidos, uma tela translúcida apareceu na visão de Jacob. Você testemunhou Peter Ali transformar Kate Argentergengia. Pode entrar agora, anfitrião. Ótimo, Kate não está morta, apenas transformada. Isso significa que Alison não ficará triste, pensou ele. Sistema, salve o login para mais tarde. Agora, preciso falar com Alison. Ao lado dele, Alison conteve um suspiro. Ela ouvirá as últimas palavras de Kate e vira o sangue jorrar de sua garganta. Uma onda de arrependimento e fúria a invadiu, lágrimas quentes escorrendo por suas bochechas. Uma força eólica descontrolada começou a chicotear ao seu redor, agitando folhas e levantando detritos. Antes que ela pudesse se atirar em Peter, os braços de Jacob a envolveram por trás, puxando-a gentilmente, mas com firmeza, contra si. Alison, relaxe. Kate não está morta. Ela se virou, os olhos brilhando em verde. Como assim ela não está morta? Ela sibilou, a voz trêmula. Ele cortou a garganta dela. Eu vou matá-lo. Jacob enxugou uma lágrima da bochecha dela com o polegar com uma expressão calma. Acredite em mim. Ela não está morta. Lembra do que eu te disse sobre como os lobisomens alfa transformam as pessoas? Lydia falou em voz baixa. Um alfa pode transformar alguém não apenas mordendo, mas também se suas garras penetrarem fundo o suficiente. Ou se seu veneno entrar na corrente sanguínea através de um ferimento grave. Exatamente, disse Jacob, mantendo o olhar fixo em Alison. Então você pode relaxar. Sua tia maluca ainda está viva. Amanhã, ela vai acordar, curada e transformada em algo novo. Não sei o que ela vai se tornar, mas ela estará viva. Tem certeza? Sussurrou Alison, com o brilho verde em seus olhos diminuindo. Tenho certeza, afirmou Jacob. Vocês podem não sentir, mas eu sinto. A força vital dela não se extinguiu, está se transformando. Alison encostou-se nele, um suspiro trêmulo de alívio escapando de seus lábios. Acho que isso é para o melhor. Derek se vingou, e mesmo que Kate sobreviva, ela se tornará aquilo que mais odiava. Ela se endireitou, um sorriso determinado tocando seus lábios. Agora, se me derem licença, vou dar uma boa surra no Peter. Na clareira, Chris encarou o corpo da irmã estendido no chão, o sangue formando uma poça escura ao redor do pescoço. Ele ergueu as armas, apontando diretamente para Peter, o dedo apertando o gatilho, então, lentamente baixou-as. A vontade de lutar se esvaiu dele. Peter agarrou o estômago sangrando, que já começava a cicatrizar, e sorriu com desdém apesar da dor. Não guardo rancor de você nem da sua esposa. Eu só queria matar Kate pelo que ela fez. Então vamos seguir caminhos separados. Um borrão de luz esmeralda cruzou a clareira. Peter foi subitamente arremessado para o ar, como um boneco de pano, quando algo o atingiu com uma força tremenda. Ele se chocou contra a parede da casa do Zali com um estalo nauseante de madeira e osso. No espaço onde ele estivera, Alison agora pairava a poucos centímetros do chão, com a energia eólica verde girando ao seu redor como um pequeno furacão. Com calma, ela tirou o casaco, caminhou até o corpo de Kate e o cobriu delicadamente. Encontrou o olhar atônito dos pais e acenou com a cabeça solenemente. Então virou-se, fixando o olhar no alfa que gemia, lutando para se erguer dos escombros. Jacob se teletransportou, aparecendo silenciosamente ao lado de Derek, que observava de trás de um grande carvalho. O lobisomem deu um pulo. Relaxa, sou só eu, disse Jacob, dando um tapinha no ombro de Derek. Derek soltou um suspiro de alívio. Você está aqui. Você pode pegar a centelha alfa de Peter depois que Alison terminar com ele, instruiu Jacob, com os olhos fixos na cena. Derek observou Alison caminhar em direção ao atordoado Peter, suas mãos crepitando com arcos de eletricidade azul. Ele assentiu lentamente. Certo. Mas você tem certeza de que ela não vai matá-lo? Jacob disse, não se preocupe. Ela não vai matá-lo. Capítulo 107. Peter se levantou, fazendo uma careta ao ver Alison caminhando em sua direção. Uma energia eólica verde rodopiava ao redor de seu corpo, e seus olhos brilhavam com uma luz verde intensa. Ele olhou em volta, nervoso, procurando por Jacob, e gritou, Jacob, por que sua namorada está me atacando? Você não disse ao Derek que, contanto que eu não tocasse no Chris e na esposa dele, você não interferiria? Jacob, que estava ao lado de Derek, desapareceu e reapareceu ao lado de Chris e Vitória, assustando os dois. Ele os cumprimentou com um sorriso calmo e então voltou sua atenção para Peter. Eu não interferi, disse ele com a voz ecoando facilmente pela clareira. Quanto a Alison, você acabou de matar a tia dela.
Então lide com ela você mesmo. O olhar de Peter voltou-se para Alyson. Kate matou minha família, rosnou ele. Ela não queimou apenas lobisomens, ela queimou humanos inocentes, incluindo crianças. Eu sei, disse Alyson com a voz fria. Mas ela ainda era minha tia. E mesmo que eu odeie o que ela fez, ainda vou te espancar até quase a morte por tê-la matado. E não se preocupe, Jacob não vai ajudar. Peter soltou um rosnado baixo e furioso. Vocês querem me espancar até quase a morte, mesmo eu tendo todo o direito de matar Kate pelo que ela fez? Todos vocês, da família Argentergengia, são maus, apenas fingindo ser bons. Alyson bufou. Alguém como você não tem o direito de me chamar de má. Você não matou sua própria sobrinha por poder? Um sorriso surgiu em seus lábios. Na verdade, isso não tem nada a ver com Kate. Lydia já te derrotou uma vez e está se gabando disso. Quero mostrar a ela que também posso derrotar um lobisomem alfa. Peter ficou momentaneamente atônito. Então, me vencer é só uma brincadeira para você? Você acha que eu sou uma piada? Sim, disse Alyson secamente. Os olhos vermelhos brilhantes de Peter flamejavam com pura e incandescente fúria. Ele soltou outro rosnado gutural. Alyson deu um sorriso irônico. Eu magoei seus sentimentos? Com um rugido ensurdecedor, Peter avançou contra ela. Mas à medida que diminuía a distância, Alyson simplesmente respirou fundo e expirou. Uma torrente de vento concussivo irrompeu de sua boca, atingindo Peter com a força de um caminhão em alta velocidade. Ele foi arremessado para trás mais rápido do que havia avançado, chocando-se contra a lateral da casa do Zali. Atravessou uma parede fragilizada, caiu lá dentro e finalmente parou com um estrondo contra uma parede interna. Peter se levantou com dificuldade, sacudindo a cabeça para afastar o zumbido. Ele agarrou o ombro deslocado e o colocou de volta no lugar. Então saiu de casa com uma expressão agora mortalmente séria. Alyson disse, eu disse que não vou te matar. Mas se você não usar toda a sua força e revidar, vai acabar morto. Então me mostre o quão forte você realmente é, Peter Ali. Pedro olhou para Jacob mais uma vez. Jacob apenas deu de ombros. Não olhe para mim. Pode ir com tudo. Eu não vou ajudá-la e não farei nada contra você, mesmo que você vença. Ao ouvir isso, Peter não hesitou. Seu corpo se contorceu e expandiu, ossos estalando e se reformando enquanto ele se transformava em sua forma completa de lobisomem alfa. Uma besta de 2,5 metros de altura feita de músculos, pelos e presas. Ele se apoiou nas 4 patas e investiu contra Alyson, sua velocidade o transformando em um borrão. Alyson não entrou em pânico. Abriu a boca e soltou outra rajada de vento. Desta vez, o ataque atingiu Peter, mas apenas diminuiu sua velocidade, forçando-o a recuar alguns metros antes de se firmar e avançar novamente. Alyson acenou com as mãos, lançando lâminas afiadas de ar comprimido em sua direção. Uma delas o atingiu no torso, rasgando a pelagem e os músculos até o osso. Ele rugiu de agonia, mas o ferimento começou a cicatrizar quase imediatamente. Ele desviou dos golpes restantes. Decidida a partir para o ataque, Alyson envolveu seu corpo com vento e eletricidade crepitante. Sua velocidade disparou, ultrapassando a de Peter. Peter não conseguia acompanhá-la visualmente, ela era muito rápida. Recusando-se a ser um alvo fácil, ele começou a correr freneticamente, zigue-zagueando e desviando enquanto tentava desesperadamente escapar de seus ataques e procurar qualquer brecha para contra-atacar. Foi inútil. Alyson surgiu ao seu lado e desferiu um soco estrondoso e eletrizante. A força fez Peter rolar violentamente pelo chão até que uma árvore interrompeu seu movimento com um baque seco e repugnante. Por alguns segundos, ele só conseguiu se contorcer contra o tronco. Então, com a fúria queimando em meio à dor, ele se levantou e avançou contra ela novamente. Alyson simplesmente ergueu a mão. Uma barreira de energia brilhante e translúcida surgiu ao seu redor. Peter se chocou com o focinho contra a barreira com toda a sua força. O impacto lançou para trás, fazendo-o cair com tudo de costas. Ele se levantou rosnando e começou a golpear a barreira com as garras com ferocidade. Em vez de se romper, a barreira repeliu o impacto, e suas garras estalaram audivelmente a cada golpe. Lydia, Malia, Stiles, Scott, Cogman e Erika saíram da escuridão e pararam ao lado de Jacob. Stiles disse, eu não sabia que Alyson era tão forte. Ela está brincando com Peter. Jacob disse, você ainda não viu nada. Se ela usar toda a sua força, Pedro certamente morrerá. Dentro da barreira, Alyson franziu levemente a testa, observando as faíscas de eletricidade que se dissipavam ao redor de seus nós dos dedos. Minha eletrocinese ainda é muito fraca. Preciso trabalhar nisso. Seu olhar se voltou para o alfa enfurecido que a circulava. Por enquanto, vamos continuar com o vento e tentar minhas novas técnicas. Ela respirou fundo para se acalmar e se transformou em sua forma de fada. Seus cabelos ficaram verde escuros, suas orelhas alongaram-se e ficaram pontudas, e sardas floresceram em seu nariz e sob seus olhos brilhantes. Ela desativou a barreira de energia. Peter viu a parede brilhante desaparecer e imediatamente atacou. Alyson ergueu a mão com o dedo indicador apontado para ele como se fosse uma arma, e uma pequena bala de ar comprimido saiu da ponta do seu dedo. Atingiu Peter no ombro, abrindo um buraco limpo e sangrento no músculo. Ele hesitou, mas continuou avançando. Alyson se afastou e disparou mais 3 balas de ar comprimido. Elas atingiram sua coxa, sua lateral, seu antebraço. Peter rosnou, cambaleando sob a saraivada de balas, com sangue fresco jorrando dos ferimentos. Então ela juntou as mãos num estalo seco e estrondoso, liberando uma explosão de som concentrado e pressão de ar. A onda atingiu Peter, atordoando-o e deixando seus ouvidos zumbindo. Enquanto ele estava vulnerável e desorientado, Alyson cerrou o punho direito. O ar ao redor se comprimiu violentamente, girando e condensando-se em uma rede de vento cintilante e pressurizado. Ela não deu um passo à frente. Simplesmente desferiu o soco a vários metros de distância. Um punho espectral de ar atravessou a clareira e atingiu o peito de Peter em cheio.
Uma onda de choque visível irrompeu com o impacto, e o som nauseante de costelas quebrando ecoou pelo ar enquanto seu peito se afundava visivelmente. Ele foi arremessado para longe como uma bala de canhão, caindo de costas contra o grosso tronco de um enorme carvalho com força suficiente para sacudir a árvore. Ele deslizou até a base, desabando enquanto tossia um jato espesso de sangue. Ele se ergueu com os membros trêmulos, o pânico absoluto agora estampado em suas feições bestiais. Que tipo de monstro é ela? O único jeito de vencer é chegar perto, mas ela é muito rápida. Você realmente aguenta apanhar? Observou Alison com a voz calma. Então, que tal isso? Ela juntou as mãos em concha à sua frente, com as palmas voltadas uma para a outra. O ar da floresta ao redor parecia ser sugado em sua direção, puxado para o espaço entre suas mãos. Ele se condensou, girando cada vez mais rápido em uma pequena esfera instável que brilhava com uma perigosa luz verde. Quando Peter se virou para fugir, Alison arremessou a esfera. A esfera de vento cruzou a clareira e o atingiu em cheio entre as omoplatas. Não o empurrou. Detonou. Um turbilhão localizado de 1000 lâminas de vento microscópicas e afiadas como navalhas. Dilacerou a pele grossa e os músculos de Peter num instante. Um uivo lancinante escapou de sua garganta quando a força explosiva o arremessou para frente, fazendo cair de cara no chão. Ele jazia ali, o corpo se contraindo involuntariamente, enquanto sua cura acelerada travava uma batalha desesperada e perdida contra as inúmeras lacerações. Alison não prosseguiu com o ataque. Ela simplesmente observou e esperou. A dor era uma coisa, a humilhação absoluta era outra. Isso acendeu uma fúria final no âmago de Peter. Com um rugido gutural que era mais dor do que poder, ele se levantou num salto, ignorando o sangue que jorrava de dezenas de ferimentos. Concentrou cada resquício de sua força e velocidade em uma investida final e desesperada, com as garras estendidas para um golpe mortal em direção ao coração dela. Suas garras atravessaram o torso dela, mas ele não sentiu impacto, nenhuma resistência, apenas o vazio. Era apenas uma imagem residual, um fantasma. Ela se movera com uma velocidade tão impossível, impulsionada pelo vento, que deixará para trás uma ilusão perfeita e persistente de si mesma. Peter se virou bruscamente ofegante e a viu parada calmamente a alguns metros de distância, com um leve sorriso nos lábios. Ele sabia. Estava tudo acabado. Não havia como vencer. A sobrevivência era tudo o que lhe restava. Usando as últimas forças, virou-se e disparou, um animal ferido fugindo do caçador. Alison não o perseguiu. Em vez disso, ergueu a mão direita com a palma voltada para as costas do alfa em fuga. Concentrou-se e a própria floresta pareceu respirar com ela. Ventos se reuniram de todas as direções, convergindo diante dela, comprimindo-se e tomando forma. Em instantes, um tigre espectral gigantesco, composto inteiramente de vento verde rugindo e rodopiando, surgiu onde ela havia gesticulado. Com um rosnado silencioso e predatório, a besta do vento saltou para a frente, movendo-se com uma velocidade impossível. Peter ouviu o som vindo em sua direção, um vendaval rugindo às suas costas. Tentou se esquivar, zigue-zaguear, mas o tigre de vento se movia com a graça fluida e ágil de um tigre de verdade, espelhando cada movimento evasivo seu. Encurtou a distância em segundos com as mandíbulas escancaradas. Não mordeu com os dentes. Engoliu-o. Dentro da forma do tigre de vento havia um vórtice de pura destruição. Incontáveis lâminas de ar concentrado golpeavam Peter de todos os lados. Sua pele restante foi dilacerada, seus músculos foram cortados em tiras e até seus ossos foram marcados por 1000 pequenos cortes agonizantes. Então, tão repentinamente quanto se formara, o tigre de vento se dissipou, espalhando-se de volta a uma brisa inofensiva. O que caiu no chão da floresta não foi o poderoso lobisomem alfa, mas uma figura quebrada, quase irreconhecível. Peter jazia imóvel em um círculo carmesim de seu próprio sangue. Sua pele estava descascada e rasgada, revelando vislumbres de osso em alguns lugares. Ele havia retornado à sua forma humana, nu, mutilado e agarrando-se à consciência por um fio tênue e frágil. Alison parou sobre o corpo ensanguentado e destroçado de Peter. Isso é por ter cortado a garganta de Kate, disse ela. Stiles engoliu em seco audivelmente. A notação mental sussurrou. Nunca jamais irrite a Alison. Cogman caminhou até a Alison. Isso foi fantástico, minha senhora. Gostei muito da sua luta. Enquanto falava, ele posicionou o pé discretamente e pisou com o calcanhar em uma das mãos estendidas e mutiladas de Peter, esmagando-a contra o chão. Um gemido fraco e gutural de dor escapou dos lábios de Peter. Alison revirou os olhos. Já chega, Cogman. Eu sei o que você está fazendo com o pé. Deixe ele em paz. Cogman deu um sorriso irônico, torceu a mão de Peter uma última vez com violência, e então se afastou. Jacob se virou para Chris e Vitória, que ainda estavam parados em silêncio, em choque. Vocês deveriam chamar seus homens para lidar com os corpos dos seus caçadores, aconselhou. A cidade ainda está infestada de todo tipo de gente por causa do caso do Vendigo. É melhor vocês saírem daqui antes que mais alguém apareça. Ele então caminhou até Alison, seguido por Lydia, Malia e Scott. Erika fez menção de segui-lo, mas Steele segurou sua mão delicadamente. Não faça isso, disse ele suavemente. Você não consegue ver Peter direito daqui, mas eu consigo. Ele está um desastre. Acho que você realmente não quer vê-lo de perto. Jacob parou ao lado de Alison e olhou para o miserável Peter. Então elevou a voz. Derek, chegou a hora de você pegar o que quer. Derek emergiu das sombras com uma expressão sombria. Deu um breve aceno de cabeça para Jacob e, em seguida, ajoelhou-se ao lado do corpo destroçado de Peter. Peter conseguiu inclinar a cabeça, um sorriso sangrento e repugnante se estendendo por seus lábios rachados. Então, ele sussurrou, cada palavra um esforço. Isso era, Cough, seu plano o tempo todo. Você me usou para matar Kate, e pediu para que me espancassem. Cough, cough. Seus olhos brilharam em vermelho. Façam isso. Derek não hesitou.
Suas garras brilharam ao luar, um corte limpo e profundo na garganta de Peter. Peter engasgou, um som úmido e borbulhante enquanto seu próprio sangue preenchia suas vias respiratórias. O brilho vermelho em seus olhos se dissipou. No mesmo instante, uma nova e intensa luz carmesim se acendeu nos olhos de Derek. Vendo que Peter estava morrendo rapidamente, Jacob agiu com agilidade. Ele recuperou uma semente dos deuses vencida de sua dimensão de bolso. Mas em vez de dá-la a Peter, suas próprias garras de dragão se estenderam. Ele cravou a mão direto no abdômen de Peter, empurrando a semente para o fundo de seu estômago. Retirando a mão ensanguentada, ele se levantou e a incendiou com sua habilidade de fogo para queimar o sangue. O que você está fazendo? Perguntou Scott, horrorizado. Ele já está morrendo. Ele não está mais morrendo, disse Lydia calmamente. Jay o salvou. Scott e Derek falaram em uníssono, atônitos. O quê? Por quê? Eles olharam para baixo e viram que os ferimentos horríveis no corpo de Peter estavam se cicatrizando a uma velocidade visível. O vazio opaco em seus olhos foi substituído por um brilho azul. Jacob se virou para Stiles e Erika. Stiles, pegue seu celular e prepare-se para filmar o nascimento de mais um homem-foguete. Os olhos de Stiles se arregalaram em compreensão instantânea. Ele procurou o celular às pressas, um enorme sorriso se abrindo em seu rosto. Erika, vamos lá. Isso vai ser divertido. Jacob tirou uma lanterna potente, uma recompensa diária de sua dimensão de bolso e a jogou para Scott. Aponte isso para ele. Em seguida, cobriu o próprio nariz e boca com a manga, pegou o celular para gravar e gritou. Meninas, talvez seja melhor vocês darem uns passos para trás. Alison, Lydia e Malia sabiamente recuaram. Stiles deixou Erika com elas e caminhou até o lado de Jacob com o telefone em mãos. Derek, embora perplexo com o motivo de Jacob ter salvado Peter, deu de ombros. Ele tinha conseguido o que queria. Ainda bem que não me filmaram quando tive que tomar aquele remédio curativo, pensou, e pegou o próprio celular para participar da gravação. Logo, todos os ferimentos de Pedro cicatrizaram. Ele se sentou, olhando para seu corpo intacto em total confusão. Virou-se para Jacob. Por que ajudar? Então, ele sentiu um tremor profundo e ameaçador em seu estômago. Seus olhos se arregalaram em pânico. O que está acontecendo? Ele nunca terminou a frase. Começou. Um pum alto, prolongado e estrondoso irrompeu, ecoando na clareira. Foi imediatamente seguido por outro, e depois outro. Peter levantou-se num pulo, o rosto contorcido em horror e humilhação. Não disse mais nada. Simplesmente virou-se e disparou-no para dentro da floresta, deixando um rastro de explosões audíveis atrás de si. Jacob, Stiles e Scott caíram na gargalhada, fazendo-se dobrar de tanto rir. Alison e as meninas, que sabiamente se afastaram, observavam à distância. Lydia torceu o nariz. Que nojo. Malia, no entanto, soltou uma gargalhada alta e estridente. Eu acho engraçado. Olha só ele correndo pelado enquanto solta pum. Ah não, exclamou Stiles entre risos. Ele está fugindo. Jacob, chuta ele para longe. Não podemos chamá-lo de homem-foguete se ele não voar de verdade. Jacob, sorrindo, entregou o celular para Stiles. Filme ele no ar. Scott, mantenha a luz nele. Vou mandá-lo voando de volta. Ele desapareceu, teletransportando-se diretamente para o caminho de Peter. Enquanto Peter, ainda soltando gases, tentava parar bruscamente, Jacob lhe deu um chute forte no estômago. Peter foi lançado ao ar, planando em um arco alto de volta em direção à clareira, com os membros se debatendo. Stiles, Scott e Derek o seguiram com suas luzes e câmeras, gargalhando enquanto o ex-alfa nu e peidando sobrevoava suas cabeças como um cometa. Ele aterrissou com um baque surdo perto da casa do Zali, rolou, se levantou rapidamente e, sem olhar para trás, correu para dentro da estrutura em ruínas. Jacob reapareceu ao lado de Stiles, ainda rindo baixinho, e pegou o celular de volta. Assim que as últimas risadas cessaram, a familiar tela translúcida do sistema materializou-se diante de seus olhos. Você testemunhou Peter Ali transformar Kate Argentergenja. Pode entrar agora, anfitrião. Você testemunhou Derek Ali se tornar um alfa. Agora você pode entrar, anfitrião. Você salvou Peter Ali. Agora você pode entrar, anfitrião. Jacob sorriu. Sistema ordenou mentalmente. Faça os 3 logins de uma vez. Capítulo 108. Jacob ordenou em pensamento. Sistema, faça os 3 logins de uma vez. Acesso realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Atualização do sistema. Nova função disponível. Loja do sistema. O anfitrião agora pode comprar qualquer recompensa obtida anteriormente por meio de logins diários. Itens de comida de eventos locais, missões e logins mensais também estão disponíveis para compra. Observação. Outros itens, poções, habilidades, linhagens sanguíneas, etc., exigem melhorias adicionais do sistema para serem desbloqueados na loja. Moeda. Moedas do sistema. O anfitrião agora receberá uma quantidade aleatória de moedas por logins diários. Recompensas de eventos locais, missões e logins mensais indesejados podem ser vendidas de volta ao sistema em troca de moedas, em vez de serem destruídas. 2. Telecinese, a capacidade de mover ou manipular objetos com a mente sem contato físico. 3. Visão térmica, a capacidade de gerar e projetar feixes concentrados de intensa energia térmica a partir dos olhos. 4. Homem de Ferro Mark 85, a armadura nanotecnológica mais avançada e definitiva de Tony Stark no universo cinematográfico Marvel. 5. Poção de essência de sangue de dragão, um elixir potente feito com o sangue de um dragão ancestral. Ao ser consumido, fortalece sua conexão com sua herança dracônica e expande permanentemente suas reservas de energia. 6. Ovo de dragão. 7.
A bússola do Capitão Jack Sparrow, uma bússola sobrenatural que não aponta para o norte, mas sim para aquilo que seu portador mais deseja naquele momento. 8. 20 soros do Hulk, um soro estabilizado feito a partir do sangue do Hulk, com todos os efeitos colaterais nocivos removidos. Confere imensa força sobre-humana e torna a pele do usuário impermeável a disparos de armas de pequeno porte. 9. 10 Spartan Laser, Halo, uma arma pesada de energia direcionada que emite um feixe de laser carmesim contínuo e de alta potência, capaz de vaporizar infantaria e veículos leves. Possui energia interna ilimitada e não requer recarga entre os disparos. Jacob leu a lista, sua empolgação crescendo a cada item. Excelente! Telecinese e visão de calor são habilidades poderosas. A poção de dragão deve ser incrível. Da última vez, apenas uma gota de essência me deixou significativamente mais forte. Mal posso esperar para ver o efeito agora. Ele se concentrou internamente. Sistema, posso beber o soro do Hulk? Sim, anfitrião. No entanto, é desnecessário. Após consumir a poção de essência de sangue de dragão, sua força física será aprimorada a um nível que tornará os efeitos aditivos do soro do Hulk insignificantes. Não lhe proporcionará nenhum benefício adicional. Ah, entendi, pensou Jacob. Vou guardá-las para as garotas então. Continuou sua reflexão. A loja de sistemas é uma ótima adição, embora eu preferisse poder usar dinheiro normal. A Mark 85 é perfeita para o Cogman. Os lasers Spartan são legais. Imagino que tipo de dragão vai nascer daquele ovo. E eu sempre quis a bússola do Jack Sparrow. Jacob. Derek o chamou, mas Jacob estava tão absorto na interface do sistema que não percebeu. Stiles cutucou nas costelas. Jacob. Jacob piscou, e as telas translúcidas desapareceram de sua visão. O quê? Derek está falando com você, disse Stiles, apontando com o polegar na direção do novo alfa. Jacob se virou. O que você disse? Obrigado. Pela sua ajuda, disse Derek. Não se preocupe com isso, disse Jacob com um gesto de desdém. A propósito, preciso que você me faça um favor agora mesmo. A postura de Derek enrijeceu ligeiramente. Do que você precisa? Se eu puder, farei isso. Relaxa, não é nada muito difícil, assegurou Jacob. Só preciso que você dê a mordida na Erika. Derek franziu a testa. Quem é Erika? Jacob olhou para onde Erika estava parada, nervosa com Lydia e Malia. Erika, vem aqui. Erika caminhou até ele e parou perto dele. Derek a observou, depois olhou para Jacob. Ela tem noção dos riscos? Ela sabe, confirmou Jacob. E lembre-se, mesmo depois da mordida, ela não faz parte da sua matilha. Não tire conclusões precipitadas. Ela é minha amiga e está sob minha proteção. Derek disse. Tudo bem, mas você terá que ensiná-la a se controlar se ela sobreviver. Não se preocupe com isso. Apenas dê a ela a mordida, disse Jacob. Derek aproximou-se de Erika. Seus olhos brilharam em vermelho. Dê-me seu braço. Erika estendeu o braço, tremendo levemente. As presas de Derek se alongaram e ele mordeu firmemente seu antebraço. Erika fez uma careta, inspirando profundamente, mas não gritou. Assim que Derek a soltou, Jacob tirou um rolo de ataduras de sua dimensão de bolso. Stiles imediatamente as pegou e começou a enfaixar delicadamente o ferimento sangrando no braço de Erika. Não muito longe dali, Alison estava com seus pais. Vitória observava a cena com clara desaprovação. Alison, por que Jacob está ajudando aquela garota a se tornar um monstro? Ele não sabe que o garoto que Peter transformou acabou matando os próprios pais? Ele sabe, mãe, disse Alison pacientemente. Mas a Erika tem epilepsia. Se transformar em lobisomem vai curá-la. Além disso, não se preocupe. Vamos ensiná-la a se controlar. Chris observou o rosto da filha com uma expressão preocupada. Você não parece muito abalada com a morte de Kate. Alison se aproximou baixando a voz. Ela abraçou os pais e sussurrou diretamente em seus ouvidos. Kate não está morta. Jacob diz que ela ainda está viva. Ela está a mudando. Chris e Vitória ficaram rígidos, com os olhos arregalados em choque. A voz de Chris baixou para um sussurro urgente e abafado. Você quer dizer que Peter a transformou? Com as garras dele? Alison assentiu com a cabeça, ainda sussurrando. Sim. Amanhã ela vai acordar, curada e transformada. E todos nós sabemos que ela não é do tipo que segue o código dos caçadores e tira a própria vida. Ela recuou um pouco, olhando o pai diretamente nos olhos. Então a escolha é sua agora, pai. Você pode matá-la, ou deixá-la viver. Mas eu acho que você deveria deixá-la viver. Vou conversar com ela. Espero que ela possa mudar e usar seus novos poderes para o bem. Vamos dar uma chance a ela. O que você acha? Chris não precisou pensar muito. A dor de acreditar que sua irmã estava morta era um peso palpável. A possibilidade de sua sobrevivência, por mais complicada que fosse, a aliviou. Acho que podemos dar uma chance a ela, disse ele com a voz embargada pela emoção. Eu já a vi morrer uma vez esta noite. Não posso passar por isso de novo. Apesar de tudo que ela fez, ela ainda é minha irmãzinha. E eu a amo. Vitória olhou para Alison. Você a perdoou? Eu não sei, admitiu Alison com a voz suave. Mas quando ouvi suas últimas palavras, quando ela achou que ia morrer, e quando vi Peter cortar sua garganta e acreditei que ela estava morta, fiquei com o coração partido por alguns segundos, antes de Jamie dizer que ela ainda estava viva. Essa dor me fez perceber o quanto eu ainda a amo. Eu não quero que ela morra. Chris suspirou. Suponho que este desfecho seja um castigo mais apropriado para ela do que a morte. Quando Gerard descobrir que ela se tornou uma metamorfa, ele a desprezará. Ele tentará de tudo para matá-la com as próprias mãos. Ela nunca conseguirá o que realmente queria, seu orgulho, sua aprovação e seu amor. Ela terá perdido tudo. Falando em Gerard, disse Alison com um tom sério. Espero mesmo que você consiga impedi-lo de provocar o Jay quando ele vier à cidade. Porque o Jay o detesta de verdade e o mataria sem hesitar. Afinal, por que Jacob o odeia? Perguntou Chris. Não faço a mínima ideia, disse Alison, dando de ombros.
E sinceramente também não gosto dele. Foi ele quem transformou Kate no monstro que ela se tornou. Odeio por isso. Apesar do tom de voz baixo, a audição aguçada de Derek captou cada palavra. Seu olhar se desviou para a figura imóvel de Kate, ainda estendida no chão coberta pela jaqueta de Allison, com uma mistura de ódio antigo e novo conflito nos olhos. A voz de Jacob interrompeu seus pensamentos. Se você quer viver mais, nem pense em matá-la agora. Allison já deu a você e a Peter a chance de se vingarem. Em vez de matá-la, o estúpido Peter, como um alfa amador, cortou a garganta dela com as garras e a transformou. Então esqueça essa ideia. Allison não vai ficar de braços cruzados desta vez, e eu não vou ajudar vocês. Derek soltou um suspiro de frustração. Contanto que Kate não venha atrás de mim, eu não a atacarei. Só espero que Allison não me culpe por me defender. Allison não é irracional, Jacob o tranquilizou. Ela entende o que é legítima defesa. A propósito, perguntou Derek, vencido pela curiosidade, por que você salvou Peter? Jacob sorriu. Só um capricho. Talvez eu precise de um saco de pancadas de qualidade algum dia. Foi por isso que salvei a vida dele. E já que estamos falando nisso, tome cuidado. Ele te apunhalaria pelas costas sem pensar duas vezes assim que tivesse a chance. Derek assentiu com um semblante sombrio. Não confiarei nele. Ele então olhou para os Argents, sua postura ficando tensa. Preciso falar com eles. Vocês podem me ajudar? Claro, disse Jacob. Vamos lá. Eles se aproximaram, com Lydia, Malia, Scott, Stiles e Erika logo atrás. Conforme se aproximavam, Chris imediatamente ergueu a arma, apontando-a para Derek. Derek levantou as mãos. Estou aqui apenas para conversar. Antes que Chris pudesse falar, Allison deu um passo à frente. Estamos ouvindo. Derek encontrou o olhar dela. Quero que sua família e Kate parem de me caçar. Você sabe que ela ainda está viva? Perguntou Allison. Derek assentiu com um aceno de cabeça rígido. Sim. E como eu disse a Jacob, enquanto ela não me atacar, eu não a atacarei. Depois do que aconteceu esta noite, vamos considerar a dívida entre os Halles e os Argents paga. Estamos quites. Até? Chris retrucou, apertando o cabo da arma com mais força. Você matou 20 dos nossos hoje à noite. E sua irmã queimou toda a minha família viva, retrucou Derek com a voz fria. Allison colocou delicadamente a mão no braço do pai. Pai, seja razoável. Chris encarou o público por mais um instante, depois a agressividade pareceu se dissipar. Tudo bem. Derek prosseguiu com um tom sério. Dou minha palavra. Não farei mal a inocentes. Pretendo proteger esta cidade, como minha mãe fez. Vitória o estudou com os olhos penetrantes. Então você está planejando formar uma matilha? Sim, confirmou Derek sem hesitar. Vou ensiná-los a se controlar, e se algum deles tirar a vida de um inocente, eu mesmo o matarei. Allison ergueu a mão. Primeiro, responda-me uma coisa com sinceridade. Por que seus olhos eram azuis antes? Se você não for um assassino a sangue frio, garanto que meus pais não vão te atacar. Os olhos de Derek se estreitaram ligeiramente. Tem certeza de que pode garantir isso? Se você não confia em mim, disse Allison com um leve sorriso nos lábios, então deveria confiar no Jacob. Ele é meio que seu amigo. Jacob, que observava a tensa troca de palavras com um ar de indiferença e divertimento, de repente se viu no centro das atenções. Ei, Allison, não me envolva nisso, protestou, erguendo as mãos. Olha para sua mãe. Ela definitivamente está planejando matar o Derek, o Peter e talvez até a Kate. E se pudesse, acho que tentaria me matar também. Então, não posso exatamente dar a minha palavra ao Derek de que o protegerei de uma mulher cruel como ela. Vitória estreitou os olhos para Jacob, e então um sorriso lento e perigoso se espalhou por seu rosto. Já que sou tão má, disse ela docemente, então Allison, você não tem mais permissão para ficar na casa de Jacob. Você voltará para casa antes de escurecer todos os dias. O semblante brincalhão de Jacob desapareceu. Você não pode fazer isso. Allison é minha esposa. Minha casa é o lar dela. Você não pode mantê-la longe de mim. O sorriso de Vitória se alargou. Eu posso, e vou. A menos que você mate o Derek por mim. Agora mesmo. Jacob assentiu com a cabeça, sua expressão tornando-se estranhamente séria. Tudo bem. Ele virou a cabeça lentamente em direção a Derek, seus olhos começando a brilhar com um dourado ameaçador. Desculpe, cara. Para minha felicidade, preciso te matar. Derek entrou em pânico, cambaleando para trás. Jacob deu um passo predatório para frente, com um sorriso malicioso nos lábios. Scott saltou subitamente entre eles, com os braços abertos. Jacob, você não pode matá-lo. Os olhos brilhantes de Jacob se voltaram para Scott. Então você também quer atrapalhar a minha felicidade? Não me importo de te bater antes de matar o Derek. Scott empalideceu, sua bravata desmoronando. Nesse instante, Allison estendeu a mão e deu um tapa forte na nuca de Jacob. Pare de assustá-los, seu idiota. A expressão sinistra de Jacob se desfez em um sorriso, e o brilho dourado desapareceu de seus olhos. Ele deu um tapinha no ombro de Scott. Relaxa, eu estava só brincando. Não acredito que você realmente pensou que eu ia matar o Derek. Scott coçou a nuca, o rosto corando de vergonha. Desculpe, você parecia muito sério. Stiles, que observara toda a cena com deleite, reclamou. Allison, por que você o interrompeu? Se você o tivesse deixado assustá-los um pouco mais, um deles poderia ter se mijado nas calças. Allison revirou os olhos para Stiles e depois se virou para Derek. Mamãe e Jay estavam só brincando. Derek soltou um longo suspiro trêmulo que nem percebera estar prendendo. A tensão em seus ombros diminuiu um pouco. Ele encontrou o olhar expectante de Allison e finalmente lhe contou a verdade que ela havia pedido. Meus olhos ficaram azuis porque matei uma pessoa inocente.
Essa não é toda a verdade, disse Lydia, com a voz carregada da certeza de uma alma penada. Eu consigo sentir. A expressão de Allison suavizou-se, passando de suspeita para algo mais inquisitivo. Conte-me o que realmente aconteceu. Derek fechou os olhos por um instante, a floresta ao seu redor desaparecendo enquanto ele era puxado de volta para o passado. Eu tinha mais ou menos a sua idade, começou ele, com a voz baixa. Eu era apaixonado por uma garota. O nome dela era Paige. Mas Peter me convenceu de que ela me odiaria se descobrisse o que eu era. E como eu era jovem e estúpido, deixei que ele me convencesse de uma solução, transformá-la. Eu sabia que minha mãe jamais permitiria, mas Peter também tinha um plano para isso. Seu maxilar se contraiu. Tentei impedi-la. Percebi que era errado, mas era tarde demais. Um alfa mordeu. O corpo dela rejeitou a mordida. Causou-lhe uma agonia inimaginável. No fim, ela me implorou para acabar com seu sofrimento. E eu acabei. Sinto muito, disse Allison, sua severidade anterior substituída por genuína compaixão. Sinto muito por te fazer lembrar disso. Meus pais não vão te atacar, Derek. Não enquanto você cumprir sua palavra e não machucar inocentes. Mas você deve ter cuidado com Gerard quando ele vier. E se ele te atacar? Ela encontrou o olhar do pai brevemente, depois olhou de volta para Derek. Você tem todo o direito de se defender. Você pode até matá-lo. Allison. Chris interrompeu, chocado. O que? Retrucou Allison com um tom firme. Gerard é um monstro que merece morrer. Se você realmente quer que ele viva, pai, diga para ele nunca mais pôr os pés em Beacon Hills. Jacob deu um passo à frente. Muito bem. Chega. Derek está sob minha proteção como amigo. Chris, Vitória, a caçada termina aqui. Ele voltou seu olhar dourado para o novo alfa. Derek, não deixe que seus novos poderes o transformem em um monstro. E fique de olho em Peter, e certifique-se de que ele não faça nenhuma besteira. Nesse instante, uma figura emergiu da sombra da casa do Zali. Peter, agora vestido com roupas reaproveitadas de um dos caçadores caídos, caminhou em direção a eles. Derek caminhou ao seu encontro no meio do caminho. Onde estão Mike e Oliver? Mortos, respondeu Peter secamente. Os dois foram baleados no meio da confusão. Então vamos embora, disse Derek, virando-se para sair. Peter parou, um sorriso frio e zombeteiro tocando seus lábios. Você se esqueceu? Você acabou de cortar minha garganta e roubar meu poder. Não, eu não esqueci, disse Derek, virando-se para encará-lo, seus olhos carmesins brilhando levemente. Recuperei o que sempre foi meu, e por sorte Jacob te salvou. Você deveria agradecê-lo. O olhar de Peter desviou-se de Derek para onde Jacob estava com os outros. Por que ele me salvou? Derek deu de ombros. Ele disse que talvez precisasse de um saco de pancadas de alta qualidade algum dia. Então ele te salvou. Ele gesticulou em direção à floresta. Agora, você vem comigo ou vai ficar aqui para ver se os agentes querem terminar o serviço? Pedro disse não. Estou indo embora. Agradecerei a Jacob em outra ocasião. Dito isso, os dois foram embora. Jacob inclinou a cabeça, sua audição aguçada captando motores distantes. Vamos para casa, pessoal. Consigo ouvir veículos se aproximando. Quem é? Perguntou Allison. A equipe de limpeza que eu chamei, respondeu Chris. Certo, devemos ir, disse Allison, caminhando até onde o corpo de Kate estava. Vou levar Kate comigo. Preciso conversar com ela quando acordar e ensiná-la a se controlar. Chris assentiu com a cabeça. Certo, iremos visitá-lo amanhã. Allison colocou Kate sobre o ombro e com o último aceno de cabeça, ela e o grupo de Jacob foram embora. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!